Queridos, é hora da história da Bíblia. Moisés, o líder. Silêncio, por favor. Senão você não vai entender nada do que eu vou falar. Ok? Vamos lá? Lembram da história do Moisés? Então, hoje continua. Vamos lá? Presta bastante atenção, tá bom? Vamos começar. Vocês lembram que a filha de Faraó encontrou o cesto com o menino Moisés? Lembram que Moisés cresceu ao lado do Faraó? Sim, a filha do Faraó criou Moisés. Ele cresceu dentro do palácio. E Faraó era malvado, muito malvado. Por isso, Moisés precisou fugir do palácio, porque ele estava indo contra as ordens do Faraó. Ele não queria que aquele povo continuasse sendo escravo. Ele foi contra aquelas agressões que os guardas estavam fazendo. Os guardas estavam batendo naquele povo e ele não concordou com isso. Quando o faraó soube o que aconteceu, procurou matar a Moisés. Mas Moisés, fugiu de diante da face do faraó. Mas os anos passaram. Moisés cresceu e ele sentiu forte dentro dele que ele deveria voltar para libertar aquele povo. E ele voltou. Quando Moisés voltou, ele foi conversar com o povo, né, para descobrir se as coisas tinham melhorado, mudado. Hum, nada disso. O povo continuava escravo, escravo daquele faraó. Então Moisés, ele teria que resgatar os israelitas, que era aquele povo que estava no Egito. Moisés foi falar com o faraó, explicou que estava ali para libertar o povo israelita, o povo de Israel, porque não aceitava que eles fossem escravizados daquele jeito. Faraó escutou tudo com bastante atenção e não acreditava no que estava falando. Não acreditava que Moisés estava contra as ordens dele. Faraó ficou com tanta raiva. Ele ficou com raiva demais. O faraó disse que agora os israelitas deveriam fazer ainda mais tijolos, que antigamente era chamados de adobe. Eles deveriam fazer ainda mais tijolos e um detalhe: os israelitas deveriam colher mais palhas para fabricar os tijolos. Pensa quanto trabalho. Além de fazer os tijolos, eles teriam que colher as palhas para fazer, porque antigamente os tijolos tinham um ingrediente principal, que era a palha. E não ficou só nisso, não. O faraó também disse aos seus guardas algumas ordens. Quem desobedecesse era para apanhar ainda mais. Ele ficou com tanta raiva que disse que os guardas poderiam ser ainda mais malvados com os israelitas e mandou Moisés sair dali. Ele disse que não iria deixar ninguém ir embora do Egito, que Moisés não iria libertar ninguém. Que faraó malvado, hein? Mas não ficou nisso, não. Sabe, depois de fazer tanta maldade com o povo, Faraó sofreu alguns castigos pelo que ele fez. Isso mesmo. Moisés foi até ele 10 vezes. 10 vezes pedir que, por favor, ele libertasse o povo de Israel, deixasse o povo ir embora, parasse de fazer aquele povo sofrer. Então, depois de tanto sofrer, alguns castigos pelo que ele fez, ele decidiu que Moisés levasse esse povo embora do Egito. Leva esse povo daqui. Mas foi uma festa nesse dia.
As mulheres dançavam, os homens dançavam, todos felizes, e Moisés orientou que todos arrumassem suas bagagens porque iam embora. Eles não iam simplesmente viajar, passear, eles iam embora, embora daquele local onde eles estavam sendo escravos. Quando Moisés deu a notícia, né? Todo mundo começou a se arrumar. E para onde eles iam? Certo, eles iam sair daquele lugar para onde? Eles iam para Canaã e foram caminhando pelo caminho, todos felizes, contentes porque teriam uma vida nova, uma vida diferente, não seriam mais escravos, não eram mais obrigados a trabalhar sem descansar, sem comer. Pensa aí, trabalhar com a barriguinha vazia. Os israelitas estavam tão felizes, eles estavam livres do faraó e iriam para Canaã. Mas Faraó pensou: o que foi que eu fiz? Por que eu deixei esse povo ir embora? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que fez. Ele não. Quem que vai trabalhar? Quem que vai fazer agora os tijolos? E agora? Ele teve uma ideia. Ele chamou todos os guardas, se reuniu e disse: vamos buscar esse povo. Mas que loucura foi essa que eu fiz? Que bobagem foi essa minha? Ele se arrependeu, queria pegar o povo de volta. Ele decidiu ir atrás do povo. Ele queria que eles voltassem para o Egito para ser o quê? Escravos. E no caminho, quando olharam para trás, viram que lá longe, ó, estava vindo Faraó e seus cavaleiros. Isso mesmo. O povo ficou desesperado. E agora? Como faremos? E eles estavam em frente a um mar. Esse mar é chamado Mar Vermelho. E eles tinham que atravessar esse mar. Mas como eles iam atravessar o mar sem barco? Eles não imaginavam que precisavam atravessar o mar. Não lembraram desse detalhe. E agora? Para ir até Canaã, precisava atravessar esse mar. E agora? Pensa aí. Hum, o milagre aconteceu. Moisés falou com Deus. Deus, e agora? Esse povo, como vai ser? E Deus deu uma ordem a Moisés. Pegue o seu cajado, hoje chamaríamos de uma bengala, né? Pegue o seu cajado, toque nas águas. E um milagre eu vou fazer. Mas esse Deus fez um milagre. Soprou um vento tão forte. Você já sentiu um vento forte, não já? Veio o vento tão forte. Veio e abriu o mar. Isso mesmo. Abriu o mar ao meio. Ficou como duas paredes, uma para o lado direito, uma para o lado esquerdo. E o povo passou no meio do mar, isso mesmo. A terrinha estava seca, sequíssima, não estava molhada. E o povo de Israel passaram pelo mar, seco, sequinho. E Faraó vinha lá atrás. Gente, não deu tempo o faraó chegar perto do povo de Israel. Não deu tempo. O mar fechou. Antes que ele chegasse perto da última pessoa que estava atravessando o mar, aquele mar fechou. Não deu tempo. Faraó pegar o povo de Israel. E aqui estava. O povo estava saindo do Egito, ó. Aqui está o mar. Eles tinham que ir até Canaã. E foi aqui que aconteceu esse milagre. Faraó tinha aceitado, né, liberar o povo, e de repente ele se arrependeu e foi atrás. As pessoas estavam atravessando o Mar Vermelho, porque Deus estava operando aquele milagre. Quando a última pessoa já estava aqui do outro lado, aquele mar se fechou. E eles puderam seguir sua viagem até Canaã. Eles não seriam mais escravos. Deus, ele cuida do seu povo. Sempre cuida. E pessoas
que fazem o mal, que só desejam o mal, nunca vencem, porque o bem sempre vence o mal. Deus venceu mais uma vez. Aquele povo foi liberto, chegou até Canaã em segurança e tiveram uma vida diferente, uma vida livre, não eram mais escravos. Deus, ele nos ama e ele nos liberta de todas as coisas que nos aprisionam. Nesse caso do povo de Israel, eles foram libertos do faraó, que estava maltratando. E você, o que é que está te maltratando? É a desobediência? Coloca ela longe de você. É a falta de respeito com os pais? Manda para longe de você. Deus, ele tudo pode, assim como ele fez com o povo de Israel.